Fala, trader, bom dia. Tudo bem com você, trader? E aí, como foram as operações? Vamos ver aqui se você conseguiu entender o mercado, aproveitar os movimentos, qual seria a melhor forma de aproveitar, se obedeceu, se fez o movimento que foi desenhado ontem, né? E aí a gente vê que foi feito lindamente o desenho, né? Para quem ainda não me conhece, é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Laine Souza, estou aqui diariamente fazendo a leitura de mini índice e mini dólar e mostrando os possíveis movimentos e como operá-los também. São mini aulas que eu ensino aqui todos os dias a fazer a leitura do preço utilizando apenas os candlesticks. Então, se você está curtindo o canal, eu vou pedir para você deixar um like e indicar para outras pessoas que também possam aproveitar desse conteúdo assim como você. Então vamos lá. Como eu falei, a especulação do mini índice, que seria este o alvo, né? Porque era o ponto de reversão do diário, e que quando batesse nesse alvo, ele iria produzir uma dupla falha. Então, esse foi exatamente o desenho que eu fiz para vocês ontem. E foi exatamente o desenho que o índice se cumpriu. Então, muito legal, como eu sempre falo para vocês, que o mercado é previsível e a gente precisa aguardar as confirmações. Então, se a gente tinha aqui esse ponto de resistência e esse ponto que divide, importante, suporte do diário, né? Ele poderia falhar, mas seria segurado por esse falhar a queda, né? A partir desse ponto, ele estaria para depois a gente pensar nas operações. Nesse caso aqui, ficou interessante esperar a formação de um H1, seria da primeira hora do dia, né? Ficou mais simples para entender o movimento, porque quando a gente coloca aqui no 30 minutos, a gente vê a defesa que a gente precisava esperar passar, tá? Então, olha só, quando a gente vê aqui, ó, quais são, se o mercado abre nesse ponto aqui, e a gente imagina, especula que ele começa a subir para pagar os alvos para cima, né? Como foi desenhado ontem, a gente tem que esperar ele passar da mão dos vendedores. Então, esse vendedor aqui, ó, que é o 14, é um vendedor considerável, um vendedor importante que produziu toda essa movimentação. Então, nós não podemos vendedor. É preciso que haja aqui uma troca, né? Uma troca de poder, né? Que a gente veja o mercado de fato eliminando esses vendedores. Como é que ele faz isso? Fechando barras contra, né? Fazendo pullback, confirmação. E a gente já tinha aqui claramente o próximo ponto de vendas, né? Então, enquanto o mercado ele não faz essa confirmação, a gente não pensa em comprar. A gente poderia comprar aqui por esta falha até exatamente esse ponto, né? Então, ele já deu a compra aí. Como abertura, eu sempre falo para vocês, são movimentos mais rápidos, que cumprem mais rápido, né? É para quem já tem, geralmente, um entendimento sobre falhas, porque a abertura, o mercado abre muita falha e reteste. Abertura, praticamente, todos os dias é falha e reteste. Então, eu preciso estar muito bem poucas vezes, né? Ele dá continuidade do movimento, claro que acontece também continuidade do movimento, né? Ele já abre dando uma continuidade de uma tendência, né? Abre muitas vezes também guepado, já apagando uma parte já daqueles lotes, né? Em uma continuidade, mas a maioria das vezes ele vai sempre fazer um reteste num ponto importante de decisão, né? E muitas vezes ele deixa o mercado fecha preparado num ponto, né? E no outro dia ele falha aquele ponto, é feito uma mudança de mão, uma troca de mão aí no leilão, né? Então a gente vê muito isso no mercado. Então, olha só, como eu estou falando para vocês, ele abriu o guepado já pagando um alvo, né? Abriu o guepado já pagando um alvo. Isso aqui mesmo? É. Então aqui não deu muita oportunidade pelo 2 minutos, porque ele já foi e pagou o alvo, tá? A gente pode colocar um tempo de 15 minutos para facilitar, né? Porque o que eu estou esperando? Estou esperando que ele quebre a resistência. Qual resistência? Esta resistência que eu vi lá pelo 30 dias, que estava mais clara para a gente pelo 30 dias. E aí, o que que o mercado faz? Bom, como eu vejo a primeira barra de 15 minutos uma rejeição, né?
Eu quero que ele feche acima para eu ter uma confirmação e comprar. Aqui eu já vejo defesa, pelo 15 minutos a gente tem várias defesas também, né? Que está mostrando para você que esse ponto que produziu essa queda aqui, a gente tem que esperar passar, não tem jeito, né? Como é que eu vou comprar contra um vendedor que produziu 600, 700 pontos? Não tem como a gente fazer isso, né? É um tiro no pé, é uma falta de disciplina, é uma ansiedade muito grande em querer acertar o movimento. Se nem o mercado, como eu sempre digo, se nem o mercado, se nem os grandes players decidiram o lado que ele vai, nós vamos decidir, é isso? Nós vamos. Ah, tô com medo de perder a movimentação. Eu acredito que ele vai subir. No mercado, a gente não tem esse negócio de acredito, não tem negócio de viés, não tem negócio de fechar gap. Isso não existe na leitura de preço, né? Falando em questão de fechar gap, é uma questão que até questionei, discuti com os alunos, porque o mercado ele não tem obrigação alguma de fechar gap. Eu não gosto quando eu escuto isso que fala, eu tenho que fechar o gap. Não. O gap depende todo de uma estrutura de mercado, né? O gap muitas vezes é um pagamento de algo que já vai quebrando uma estrutura. Então, quando o mercado ele vem, ele não tem nada que fechar gap. Ele poderia muito bem daqui ter a continuidade dele e não fechar esse gap, né? Então, esqueçam o viés, né? Esqueçam o viés, espere o mercado dizer o lado. Uma vez que eu tenho a divisão de comprados e vendidos, da onde o mercado está comprado, da onde o mercado está vendido, eu vou esperar ele me dizer. E ele fala: olha, não, eu tentei ser comprador aqui, mas não deu certo, não. Eu fechei a barra abaixo. E agora eu preciso de uma confirmação, então, para saber se você é vendedor mesmo, porque eu só vou entrar na operação depois de uma confirmação, depois de um aceite, como eu sempre falo com vocês. E aí, o preço é muito questão de lógica, de raciocínio o tempo todo. Eu preciso entender quem está comprado, e, né, essas pessoas, esses traders, esses investidores que compraram, será que eles vão permanecer comprados quando eu vejo o preço confirmando na região de interesse de vendas? Então, é uma lógica, é um raciocínio que a gente tem que ter o tempo todo. Ler o preço é interpretação, né? Também. É tudo junto, então por isso que às vezes é muito difícil ser trader, né? Fica complexo, mas quando você junta todas as peças, sabe ler o preço, junta todas as peças de disciplina, de tirar a ansiedade, de esperar confirmações, tudo começa a funcionar, tá? Então, se esse preço passa para baixo, faz o pullback, eu quero que ele dê o aceite para mim, né? Pede mínima. Então, se está difícil para enxergar aqui eu já tenho um alvo garantido para mim, que é a origem e não fechamento de gap, tá? Origem. Tudo bem? Então, como é que ficou fácil, mais claro, fácil não, né? Mais claro para eu entender isso aqui no H1. No H1 ficou claro que, ó, olha só, ficou um pullback todo vendedor, né? Todo vendedor, não fiz um reteste, nem um próprio reteste foi positivo, olha só, eu tenho a formação de que uma tendência. Então, eu vou procurar qual é a liquidez, quantos lotes esse mercado está me oferecendo aí na queda. Mas para ele busca, né? Tudo bem, mas ele tem liquidez para buscar esse alvo? Tem, muita liquidez. Olha essa oferta toda, olha só. A quantidade de compradores que descontaram os lotes foi pouquíssima. Ele tem condições de bater o alvo? Tem condições de bater o alvo, né? Ah, Elaine, mas eu vendi pelo H1 e aí eu vi o preço voltando aqui, aí o mercado negativo, positivo, eu comprava, eu vendia, eu estopava, eu comprava, eu vendia, eu estopava. Ué, então você não sabe o que você está fazendo, né? Você quer a sua linha. Se você precisa de uma confirmação para comprar, uma confirmação para vender, então peraí, então se você vendeu na mínima, deixa o mercado, ele não volta para testar? Volta para testar, deixa ele testar. Ah, mas ele fechou uma barra grande aqui no 10 minutos, nos 5 minutos eu tava. Ele fechou uma barra pequena muito grande. Eu falei, esse mercado vai subir tudo, essa porcaria. Ué, então você não tá lendo o preço, né? Você não tá lendo o preço. Você tá com medo do mercado subir tudo? E qual foi a sua leitura? Qual foi a sua leitura? Então, depois que ele fecha o H1, aqui 30, 40, 50, 60, né? Então, ele não fecha mais nenhum candle assim, não. Ó, ele vai só testar.
Cadê? Aqui não é o ponto do reteste? Olha só, tá cravado o ponto do reteste. Cadê a barra fechada acima para te estopar, depois do H1? Não tem. Ah, mas subiu muito. Subiu, estava retestando. Ele retesta o tempo todo os pontos de decisão que divide comprador e vendedor. Então, se você vendeu aqui, não esperou o reteste, aguenta o reteste. Você sabe onde está o reteste, aguenta o reteste, né? Porque entra com a mão que você aguenta o balanço do mercado. Senão você não aguenta, você olhou, você tem que primeiro entender qual é a localização que você está e saber que o mercado, ele pode retestar, ele não anda assim uma barra atrás da outra, né? Ah, como seria tão bom, né? Se o mercado ele fosse assim, uma barra atrás da outra sem voltar, não tinha pullback, não tinha pullback, né? Deu a sede, foi embora. Não, o mercado aqui não é o ponto de decisão, ó, fundo, rompi o fundo, né? Agora eu venho tentar estourar esse fundo, eu não consigo, eu perco as mínimas do H1. Automaticamente, isso aqui é uma barra de reversão que está sendo perdida. Então, só vou sair se ele, que me deu H1, fechar acima. Se não fechou, eu não preciso ficar compra e vende, compra e vende. Se você está nessa fase do compra e vende no balanço do mercado, não pode nem olhar o tempo menor. Não pode. Vai ter que olhar só o H1 e esquece, porque os tempos menores, ele fica te dando gatilhos, né? Gatilhos de entrada. Mas se você se confunde pelo balanço do mercado, você tem medo dos pullbacks, esquece. Você está na fase de olhar só o tempo maior, você vai olhar só o H1. Você vai ver esse candle vermelho aqui, ó. Pronto, é o que basta para você. Você vai ver ele subindo, mas você tá vendo aqui. Não, o comando tá aqui, o comando tá aqui. Ah, tá fazendo só um paviozinho. Fez uma barrona gigante lá de compra nos 5 minutos, você nem viu. Você tá de olho no H1, tá? Vou esperar perder a mínima, vou calcular minha fluidez e vou esperar bater o alvo. Deixa a criançada se virar lá nos 5 minutos, os meninos bagunçar lá. Eu não vou nem olhar, porque eu fico nervoso. Eu fico nervoso, eu não vou olhar. Então, cuidado com isso, tá? Deixa eu apagar isso aqui que eu estava fazendo outro estudo. Essas são as marcações que eu deixei para vocês, tá? Esse foi o alvo que eu deixei para vocês e essa foi a dupla falha que eu falei que o mercado ia fazer, né? Por conta do ponto do suporte. Aí, quem não aproveitou a venda, né? Quem não aproveitou a venda, foi operar tarde, viu esta falha. Então, esse aqui era o nosso suporte, esse 125, 139. É também, vocês estão vendo que tem uma FIBO que eu deixei para vocês, né? Uma projeção já da queda. Esse aqui era o alvo, que era o 61,8, é o stop, projeção da queda, projeção de liquidez. Esse aqui eu peguei o stop dos comprados, deixei aqui para vocês. Esse aqui é o 50%, que quando ele retorna, ele bate no 50%, tá? Aí, como aqui falhou? Por que falhou? Fechei um H1, né? Eu fechei um H1, Lani, eu não consigo confirmar, eu tô rompendo os fundos, ó. Então, isso aqui foi o quê? Um dinheirinho no chão que eu falo para vocês, né? Dinheirinho no chão, vai buscar a origem, ó. Cravada. Ah, um dinheirinho no chão muito pequeno. Não tem problema, é seu dinheiro no chão. Com quantos contratos você colocar, você vai ganhar. Ah, Laine, eu achei que ia bater isso aqui, mas o mercado foi, voltou. E eu falei, "Ih, não vai bater mais não. Voltou. Ué, então, volto no que eu falei lá em cima. Você tá com medo do drawdown? Você tá com medo do pullback? Você não sabe o que você tá fazendo. Começa a olhar só o tempo maior, de 30 minutos para cima. Perde o medo do mercado. Faz replay, perde o medo. Depois você opera na conta real, tá? Você tá com medo dos pullback. Ou então, procure entender onde você não está entendendo, o que que você não está entendendo, o que que você não está sabendo, tá? É assim que a gente avança, né, gente? Ah, então tá perdendo essa origem, Laine, vai pagar lá em cima. Vai, se você operou até o final do pregão, você pegou os vendidos aqui e comprou aqui também. Parabéns, né? O que que a gente tem para amanhã, então, no mini índice? Vamos olhar aqui o dia, né? Vamos olhar o diário. Então, quem que está segurando ele, gente? Quem está segurando ele é justamente o que eu comentei com vocês, o ponto de reversão, né? Só que ele já está perdendo todas as estruturas, né? Ele está muito enfraquecido nas compras, né? Perdeu todas as estruturas. Se ele consegue passar esse vendedor, essa última defesa, ele vem buscar esse suporte que eu marquei aqui, que eu já vou ver o que que é, e depois ele vem pegar aqui, ó, 100% dessa projeção de fibra que está aí para vocês, ó, que ela começou aqui. Por que que coloquei ela aqui? Porque aqui foi a saída da zona de equilíbrio, ó, aqui começou a tendência, né?
Ela começou aqui, depois ela foi confirmada aqui, então daqui eu coloquei saídas de lotes. Bateu os 38%, bateu 50%, está retraindo no 50%, pode continuar as quedas sim, tá? Pode continuar as quedas. Isso aqui é uma marca de H4 que eu fiz, já vou dar uma olhada o que que é. Esse aqui é o alvo, ó, 123.867 na queda, tá bom? Para subir, é como eu falei para vocês, vocês podem olhar onde foi os vendedores. Vamos olhar no H4? Tem que ir passando de vendedor por vendedor, tá? Vendedor por vendedor. Não vamos tentar adivinhar o lado do preço. Aqui no H4 ele começa a defender, e onde é que a gente tem um fundo? A gente tem um fundo bem aqui, deixa eu pegar essa linha do H4. No fechamento 3, porque é o rompimento que ele fez hoje pelo H4, né? Ó, fechamento 3. Então, se eu quero comprar, eu vou pegar essa estruturinha que vai ser quebrada para esperar um pullback para eu buscar lá em cima, né? O ponto de rompimento, 126.800. Ah, mas para isso eu não posso comprar direto, porque isso aqui, ó, é uma estrutura de venda, é uma última estrutura. Então, Laine, eu tenho que esperar ele quebrar essa estrutura. Se quebrar, vai quebrar com uma reversão lenta, porque eu já tenho dois candles aqui. O que ele fizer a mais aí, pode ser até um gap, já é considerado uma reversão lenta dessa estrutura, né? E aí eu posso pegar aqui um rally, porque vai de uma vez, é produzir barra de ignição até esse ponto, tá? E se cair, nós vamos esperar uma confirmação, continuidade, pagar os 100% dos lotes, continuidade da queda, tá? Que linha que foi essa que eu marquei aqui, gente? Que eu não tô nem sabendo mais o que foi que eu marquei isso aqui. Deixa eu ver se foi no tempo macro. Às vezes é algum tempo macro que eu marco. Bom, eu não tô vendo sentido para ela, eu vou deixar ela só aqui embaixo, tá? Que aqui sim a gente tem um sentido, que é a última fluidez do H4. Assim como a gente está vendo aqui, é toda a última fluidez do dia, aí eu tenho a última fluidez do H4 também, que ele também é importante, né? O pai do day trade, ele quer mandar alguma coisinha. Então aqui a gente tem os fundos, né? Ó, o fundo que eu tô falando para vocês, ó. Quem tá vendido aqui nesse fundo é essa estruturinha. Mas aí, para comprar uma compra melhor, ele tem que passar desse ponto aqui, de 126.161, tá bom? Então, é como eu falo para vocês, vamos esperar o mercado passar dos pontos e fazer as confirmações. Se ele passa aqui, ele está perdendo a estrutura do 61,8, né? Quando ele perde a estrutura do 61,8, o mais óbvio, o que ele faz é buscar o 100, o zero, tá? É buscar o zero. Mas como a gente tem esse ponto aqui de início, vocês vão aguardar ele passar daqui de 126.800 para depois ele pegar o 127.184, tá bom? Vamos fazer uma quebra de estrutura primeiro, uma reversão lenta para pegar uma barrona de ignição aqui mais legal, uma compra mais legal, né? Vamos pegar uma venda aqui que vai fluida, tá? Vamos esperar o mercado dizer o lado. Vamos ver no H1. H1, tá ficando muito longo esses fechamentos, né? E aí acho que vocês estão vendo de manhã e não sei se eu tô. Fala para mim como vocês gostariam que eu fizesse, mais resumido. Tá muito extenso, né? Tá ruim para assistir, tá longo. Falem as sugestões e opiniões de vocês aí, gente, ó. Essa origem, como eu tô falando, ó, quebrou a estrutura, eu tô querendo que ele quebre essa estrutura para comprar, né? Então, qual é o ponto da estrutura? Esse aqui é o ponto de venda da estrutura, tá bem claro, bem simples, né? Ponto que ele fez hoje. Então, gente, como eu estava falando, e eu mesma me cortei, né? Manda para mim aí nos comentários se tá muito longo, tá ruim para ver de manhã, o que que vocês querem que eu fale, qual é a dúvida de vocês. Me ajuda aí para que eu consiga entregar um conteúdo de qualidade, tá bom? Que ajude, né? Que ajude vocês, tá? Então, se ele sobe aqui, ele pega já de cara o primeiro lote, né? Deixa eu ver onde é que vai dar o primeiro lote. Isso, eu estou especulando se ele consegue voltar, tá, gente, para a região. Mas ele pode muito bem continuar a queda, porque ele não pagou o lote ainda da queda. É muito possível que ele continue a queda, tá bom? É muito possível, sim, tá?
Essa estrutura tá dando aqui. Eu vou deixar essa fibra aí para vocês, tá? Na volta aqui, ó. Quando começa a fazer a ignição. Quando vocês forem pegar, se pegar a ignição, ela bate aqui, ó, direto no 61.8, é uma barrona só, tá? Eu vou deixar aí já marcadinho para vocês. Agora, se ele vem aqui, perde essa mínima aqui, ó. Todos esses comprados, vira a mão para cá, tá bom? Para o lado das vendas. Aí vamos esperar, esse não é o ponto que está decidindo? Bora esperar 10 minutos, 15 minutos. Ah, Laine, se ele abrir guepado, se ele abrir guepado, já fizer uma barra já perdendo mínima, vende, tá bom? Vende, vai pegando os alvos aí para baixo, tá? Vamos dar uma olhada no dólar agora. O dólar. O dólar também obedeceu muito bem os pontos que eu deixei para vocês, coisa mais linda, né? Mais maravilhosa. Deixei aqui esse suporte, que é do semanal, ó. O suporte do semanal é forte. O que que ele fez? Bateu e obedeceu cravado, né? Pelo amor de Deus. E essa resistência aqui, gente, olha que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Ah, Laine, por que que ele caiu? Porque perdeu a mão dos comprados, é a falha, ó. Perdeu mínima, já vem caindo. Perdeu a mão dos comprados, né? E aqui, obedeceu lindão. E agora, Laine, que ele conseguiu passar para cima agora, vocês esperam pro back, ué. Esperam pro back, espera ele perder os fundinhos aqui, ó. Deu bem certinho nos fundos? Deu. Fez o reteste? Fez, pode comprar. Pega a liquidez toda do movimento. Ah, Laine, calculei a liquidez aí, não pagou não, pagou só 61.8. Então, é porque ele tá numa resistência. Então, é porque ele tá numa resistência, ele não tá pagando a liquidez. Deixa eu ver se ele pagou a pré. Deve ter pagado só a pré, pelo que eu tô vendo aqui. Como eu falo para vocês, tenham cautela e pega a primeira pré, a pré-tendência, né? Vocês pegam uma barra só aqui, pegam uma barra só de pré-tendência. Isso aqui é um ponto de defesa, né? Que ele tá tendo alguns, já teve ontem, né? Ó, defesa, defendeu de novo, falhou a continuidade da queda. Melhor ainda quando ele falha, por quê? Porque é bom pra gente pegar a falha, ó. Você pega a venda todinha aqui, já tá facinho a saída da venda, ó. Que legal, né? Ó a impulsão. Eu tô vendo que tem um monte de liquidez, não pagou, pagou nada. Pagou só a pré, 61 da pré-tendência. Mas você conseguiu pegar? O que que aconteceu com você aqui, que ficou esperando ele pagar a liquidez toda? Você entrou aqui. Onde é seu stop? Na mínima do 7. Você estopou? Você perdeu dinheiro? Não, né? Você só zerou a posição, só zerou. Quando você vê ele fazendo essa barrona aqui, ó, né? Perdendo os topos, ó, que é topo. Eu vim perdendo o topo. Por isso que ficou fácil entender essa falha e zerar a sua posição, porque esse aqui não é um topo. Quando eu fechei essa barra aqui, eu já perdi o topo. Eu queria só um reteste para eu vender, eu pegar esses vendidos aqui, esses comprados aqui, tudo vendido. Qual a projeção que a gente faz de falha simples de movimento, sem cálculo de lote, só falha simples, ó. Pega os comprados, opa, tô fazendo, acho que eu tô com sono, gente. Calma aí, vou fazer direito isso aqui, que eu sei que vocês já sabem fazer isso aqui. Então, eu pego os comprados e ponho para vendido. Aí a gente pega 61.8 cravado, pronto, pegou 61.8. Ah, Laine, por que que eu saio no 61.8? Pego só essa venda, porque aqui já é a origem, né? Defesa, né? Ah, provavelmente ele vai buscar abertura, mas você pode sair já aqui na origem, por quê? Porque ele pode fazer uma correção. Nessa correção, ele pode buscar esse fundo. Aí você não quer pegar esse drawdown gigante, né? Aí sai logo aqui, se ele passar para baixo, fazer um pullback, você pega de novo até os 100%. A gente vai trabalhando assim, depende de perfil. Ah, eu gosto de posicionar. Eu não, eu gosto de colocar mais contratos e pegando de 10 pontos, de 8 pontos, né? E aí é muito questão de perfil, desde que você entenda e saiba o que você está fazendo, né, gente? Ó, quantos pontos deu aqui? 8 pontos. Ah, tem muita gente que 8 pontos é ruim, mas 8 pontos não é ruim, dependendo da quantidade de contratos que você tiver, tá? Ah, vamos dar uma olhada no dia para ver o que está acontecendo. Deixa eu colocar aqui numa semana, que eu estou meio, acho que um pouco perdida aqui do dólar. Ah, tá. Ele está obedecendo esse ponto de. Ele caiu, agora ele fez essa reversão, né? Agora é o reteste. Ele precisa só quebrar essa estruturinha aqui, gente, ó, para continuar alta. Se ele precisa só quebrar essa estrutura para continuar alta, vamos marcar ela, né? Ela é da semana? Vou colocar ela aqui.
É a estrutura que ele precisa quebrar, tá? Passado esse ponto aqui, ó. Vou apagar isso aqui que não faz mais sentido, não estou entendendo mais, então eu vou apagar. Então, ele tem que quebrar essa última barra do semanal para confirmar esse processozinho de alta, que já quebrou aqui, já é reversão, né? Essa barrinha já é reversão. Aqui ele já está obedecendo, já consumiu já mais de 50% do lote, né? Então, ele está só tentando reverter isso daqui, e aí ele já falhou uma vez. Ele pode falhar mais vezes, tá? Então, eu ficar de olho nesse ponto de reversão, que é o ponto que ele precisa vencer dos vendedores para continuar com a alta, tá? E para queda, aí ele tem que quebrar essa estrutura de vendas aqui e adentrar ela. Vou colocar um período agora de 2 dias para a gente ir tendo a compreensão do movimento do preço melhor, né? Vou colocar 3 dias, tá? Então, aqui no 3 dias, eu vejo que para ele quebrar essa estrutura que a gente acabou de olhar, né? Essa estrutura, a origem dela está aqui, ó. Então, eu tenho uma estrutura a partir da abertura, mas onde está o comando dela, né? Onde estão os vendedores principais, as origens de queda dessa estrutura? É isso que a gente procura quando a gente quer comprar, tá? Assim como a gente faz nos tempos menores, né? Então, se esta é a origem da estrutura, vamos pegar essa linha aqui lá de baixo, que é do diário, e vamos colocar ela aqui, ó. Essa do H4 eu já vou apagar e vamos clarear mais esse gráfico, né? Então, esta é a estrutura inteira que eu quero quebrar depois desse reteste, dessa reversão, e esse é o vendedor que está me segurando, não me deixa passar, tá? Então, vamos reduzir agora mais o tempo e vamos cada vez compreendendo mais, tá? Então, quer dizer, Laine, que esse vendedor aqui não quer deixar eu passar, é? Vou deixar ele 3 aqui, 3 para a gente lembrar. Tá, então esse vendedor aqui, ó, que a gente acabou de ver no 3 dias com mais clareza, né? Eu tô tentando passar ele. Eu cheguei fechando um dia aqui positivo, mas essa daqui é a minha abertura da estrutura do semanal que eu tenho que quebrar, né? Que produziu essa queda inteira. Então, eu tenho esses dois pontos aqui me atrapalhando. E aí, eu tenho aqui, ó, esta origem. E quando eu caio e eu sou o vendedor me pega aqui, o comprador me joga aqui. Então, eu fico dentro de um range, né? Eu fico dentro de uma briga aí, né? Então, esse comprador que defendeu, olha só por que que ele é importante e por que que cravou tão bem. Porque, olha, ele era o mais importante, né? Depois que eu não consigo quebrar aqui, passar esse vendedor, se eu passo para baixo, eu tenho que ir aqui, né? E esse aqui é quem deve me defender. Se ele não me defende, aí pronto, aí eu vou buscar esse outro que está aqui, que a gente já tem marcado, ó. Ó, se esse comprador não defender amanhã, vamos supor, eu já sei quem que ele vai buscar, né? Ó, o 5.120. Se o 5.120 para eu vender, aí eu já tenho que considerar a barra de reversão. Não vou vender só porque passou o 5.120, se a minha reversão já está bem aqui em cima. Deixa eu apagar isso aqui, que eu também não sei mais o que é, depois a gente vai ter que colocar de novo. Aqui, gente, ó, essa é a reversão, né? Então, se eu perco esse comprador, tudo bem, mas eu tenho essa reversão para trabalhar, né? Então, eu tenho que esperar passar, isso aqui vai lateralizar aqui, caso caia, tá? E mais ele tentando estourar para cima, como a gente viu no movimento macro, né? Que ele tá fazendo esse movimento aí para alta, isso significa que o índice pode cair muito, muito, se isso aqui acontecer. O índice entrar aquele buraco negro lá, pelo amor de Deus. Tem uns 5, 6 mil pontos aí para cair. Então, eu consigo já começar a compreender, né? Então, eu vou colocar agora no H4, como é que está sendo essas tentativas quando ele tenta quebrar aquela estrutura que a gente viu do semanal, né? O que que ele faz? Aí você começa a entender. Então, é como eu digo, se você não está entendendo no tempo menor, sobe o tempo que você vai entender tudo que está acontecendo. Então, olha, no H4, o que que a gente vê? A gente vê a lateralização aqui, ó, aqui. Aqui é o vendedor da estrutura
E aqui é a abertura da estrutura. Aí o preço fica preso aonde? Aí dentro. Se ele cai, ele vai buscar aquele comprador. Olha aí. Olha aí quem que ele foi buscar. O comprador. Tá vendo? Agora, a primeira tentativa é que ele falhou, né? Por isso que ele foi buscar o comprador. Agora a gente quer que ele consiga sair daqui, porque ele já está acima do vendedor. Tá vendo? Vocês estão vendo que ele já está acima do vendedor? Ele está lateralizando, mas ele tá acima do vendedor. O vendedor está aqui, então ele já está na zona de compra, gente. Ele já está na zona de compra. Pode ser que ele abra guepado aqui, já para subir? Pode. Mas pode ser que ele queira passar aqui para o lado de venda de novo, né? Mas na configuração, ele está lateralizando, está tipo fazendo um power trend do lado do comprador, tá? Do lado do comprador. É isso que a gente vê aqui, tá bom? Como ele fechou essa barra de queda, vamos ver o que que vai acontecer, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Vou colocar aqui nos 60 minutos. Então, como eu disse já, né? Não tem muito o que falar aqui mais. Já está tudo definido. Aqui é a venda do movimento. Aqui é a abertura do movimento que ele quer quebrar. Estou lateralizando aqui. Estou lateralizando aonde? Na caixinha da origem, mas estou acima. Estou acima. Estou no ponto favorável da compra? Estou. Posso entender que isso aqui também é uma dupla falha gigante? Ó, uma dupla falha, ó. E ele vir buscar, querer buscar uma liquidez sem ser nesse comprador nesse? Pode, pode. Por isso que eu digo, o mercado precisa de confirmações, porque mesmo que a gente especule um movimento, muitas vezes um movimento até de obrigação do preço, ele puxa a liquidez nos pontos que define compra e de venda. Então, por isso que para a gente operar, a gente tem que estar todo dia mesmo, a menos que você vai posicionar swing, position, aí é diferente. Aí a gente não se importa com essas oscilações, mas aqui nós, no day trade, a gente opera as oscilações, as buscas de liquidez. A gente está lendo todo o movimento, a gente não está lendo essa falha? Está lendo essa falha, estou pegando esse movimento da falha. Ah, mas o mercado está previsto para alta. Ué, mas nós estamos pegando a venda da falha, né? Então, por isso que essa especulação de day trade, ela tem a macro para a gente se basear no contexto, mas aí quando a gente começa a reduzir os fractais, a gente começa a operar movimentos. E aí dentro desses movimentos eu preciso saber onde estão os interesses de compra e de venda, quem está mais forte, que vendedor que é esse? Esse comprador aqui é um comprador bom? Como é que eu sei se esse comprador é bom? Pelo tamanho do movimento que ele produziu, né? Como é que eu sei que esse comprador aqui vai desistir? Porque ele perdeu o topo, e assim vai, né? E assim vai. Que lote que ele tem para sair? E assim a gente vai operando movimentos, né? Movimentos, tá bom? Então é isso, gente. Desculpa mais uma vez ter estendido muito. É sempre a intenção de ajudar. Mas se eu estiver falando demais, se vocês quiserem uma coisa assim mais rápida, até porque eu estou mandando a tela no Telegram. Todas essas marcações estou encaminhando para vocês todos os dias no Telegram. Então talvez eu não precise ficar falando tanto aqui, né? Posso estar atrapalhando vocês aí de manhã. Talvez tenha só meia hora para ver, ou 20 minutos, não sei, tá? Deem as opiniões de vocês, que serão muito bem-vindas mais uma vez. E, gente, não esquece de dar o like, que agora eu vou ter que aprender a pedir like, né? Dê o like, você que está assistindo, me dê o like aí, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas desse conteúdo. Um ótimo dia de trades, ótima sexta-feira. Até a próxima segunda-feira, né? Próxima semana. Tchau, tchau.